Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os estados de agregação da matéria. Os alimentos desidratados vêm mudando os hábitos de consumidores que neles identificam a qualidade de sabor, de textura dos alimentos originais, além do valor nutritivo. O processo de liofilização, que é utilizado na sua produção, consiste em congelá-los a menos 197 graus Celsius, a pressão abaixo de 4 milímetros de mercúrio e em seguida aumentar a sua temperatura até que toda a água sólida passe diretamente para a fase de vapor. Olha só, a gente está falando de um processo onde a água passa do estado sólido diretamente para o estado de vapor. Aí temos aqui, quando então é eliminada, a partir da análise dessas informações, é correto afirmar que no processo de liofilização, a água passa por transformações químicas em que é decomposta? Não, isso não acontece, tá? Seria a decomposição de água, a formação de hidrogênio e oxigênio a partir dela, tá? Isso seria a decomposição química, mas não acontece isso daí. 2. A água sólida passa diretamente para a fase de vapor? Sim, foi o que o próprio exercício falou, por meio da sublimação. E corretíssimo, tá? Quando você tem aqui três estados físicos da matéria, sólido, líquido e o gasoso. Quando eu tenho uma passagem direta do estado sólido lá para o estado gasoso, a gente chama de sublimação essa passagem. O caminho inverso pode ser também chamado de sublimação ou de ressublimação, né? O caminho onde eu passo do estado gasoso para o estado sólido, tá? Voltando aqui, então a 2 é a nossa alternativa correta. Vamos ver se tem mais alguma? Os alimentos se decompõem parcialmente com a perda de água. Não ocorre a decomposição deles. Eles apenas são desidratados. As propriedades químicas da água e as propriedades organolépticas dos alimentos são modificadas depois de submetidos a esses processos. Não, isso não pode acontecer. Quando a gente fala de propriedades químicas da água e as propriedades organolépticas, são propriedades específicas desses materiais. Então, o fato de o material ele ter sido desidratado, você ter tirado a água dele, não vai tirar as características específicas do material. No caso, esse material é o alimento. E a propriedade organoléptica, que são aquelas propriedades onde mexem com alguns dos sentidos humanos, a cor, o brilho, algum odor específico, tá? Essas propriedades são do material e elas não saem com a água, tá? E as propriedades químicas da água, que também são propriedades específicas dela, não vão sair. A água vai continuar tendo aí o seu tipo de reação, tá? A sua forma, o seu comportamento químico vai continuar o mesmo, estando ela no alimento ou não, tá? Então é falsa essa alternativa 4 aqui. 5. Os pontos de fusão e de ebulição da água pura independem da variação de pressão dessa substância? Não, é incorreto. Tem muita gente que confunde e acha que sempre o ponto de fusão da água tem que ser 0 graus Celsius e o ponto de ebulição para a água é sempre 100 graus Celsius. Pessoal, isso é sempre quando você tem uma pressão de 1 atm. Ou seja, eu dependo da pressão para que os meus pontos de ebulição e meu ponto de fusão eles sejam esses, tá? Porque se eu tiver pressões diferentes, vai ocorrer uma variação tanto na temperatura de ebulição quanto na temperatura de fusão. Isso não é só para água, é para qualquer substância, tá bom? Então a alternativa correta é apenas a número 2 ali mesmo. A gente termina aqui a resolução de mais exercício de química falando sobre estados de agregação da matéria. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões sobre isso. Forte abraço e até mais! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.